Eu vou deixar isso bem claro porque é uma questão principiológica. O último presidente que fez essa grande mistureba chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha gasto corporativo gigante, Lula tinha. Tinha parente usando o voo da FAB para ir de um lugar para outro? Tinha parente fazendo festinha lá no Palácio da Alvorada, transformando o Palácio da Alvorada em colônia de férias? Tinha. Pessoal, vou falar do negócio que eventualmente você vai considerar chato. Ah, não! Eu vou falar mal das recentes declarações do presidente da República, sim, e nós precisamos tratar disso, porque, de certa maneira, ele está levando isso para um campo tão emocional e tão fora de razão, fora de si, que eu começo a achar que isso é preocupante. E você, eu acho, também tem que achar, porque como bom fiscal, como um brasileiro que sai às ruas, você está preocupado com o Brasil e não com o projeto de poder ligado à figura do presidente. Tá bom? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E lembre-se, não vai ter golpe, estreia nos cinemas dias 2, 3 e 4 de setembro. Haverá pré-estreia, depois vai pro VOD, ou seja, você vai ver a sua casa lá, se aluga e assiste. Será uma grande aventura, a história do impeachment sob os olhos de quem participou do processo. Tá ok, vamos lá. Eu não vou me estender, pessoal. O fato é, o presidente da República, ele saiu da razão dele, ele saiu do prumo. Ele está exageradamente emotivo com essa história da nomeação do filho Eduardo. Tudo porque não só a imprensa, mas as pessoas estão questionando, e com razão, a ideia dele de misturar o projeto pessoal de poder da família Bolsonaro, onde o Eduardo sim é o sucessor do Jair, com a gestão da máquina pública de um país de terceiro mundo no meio de uma crise chamado Brasil. E ao criticarem isso, ele leva isso para o campo pessoal e nós começamos a ficar exageradamente preocupados, porque não é normal ou não é aceitável um presidente de direita, que defende princípios de direita, achar que a mistura do público com o privado ou a mistura da sua família com a máquina pública são a coisa mais certa do mundo. Eu vou deixar isso bem claro porque é uma questão principiológica. O último presidente que fez essa grande mistureba chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha gasto corporativo gigante, Lula tinha. Tinha parente usando o voo da FAB para ir de um lugar para outro? Tinha parente fazendo festinha lá no Palácio da Alvorada, transformando o Palácio da Alvorada em colônia de férias? Tinha estrela do PT, né, de flores no Palácio da Alvorada? Tinha. O Lula fazia essa mistura do público e do privado e ficava indignado quando a imprensa falava alguma coisa, ficava putaço quando alguém xingava ele. Achava que vocês estão aqui, estão falando isso porque é um operário que chegou no poder e vocês querem se opor a um operário no poder. Vinha com a mesma desculpa. Muito similares às desculpas que o bolsonarismo usa, do tipo, agora que a direita chegou no poder, esses comunistas querem sabotar. Cada um com sua desculpa para basicamente impor seu projeto de poder. A grande diferença é que o Lula, ele era único e exclusivamente cínico na hora de se comportar com relação a essas críticas. O Bolsonaro não, ele realmente fica tocado, emotivo. Dá uma olhada nesse vídeo e vê se você acha isso correto. O Senado pode barrar meu filho, sim. Agora imagine que no dia seguinte eu demito o Ernesto Araújo e bote meu filho no Ministério das Relações Exteriores. Ele não vai ser o embaixador, ele vai comandar entre embaixadores e agregados 200 mundo afora. E daí? Alguém vai tirar meu filho de lá? Hipocrisia de vocês. Veja só, você pode falar, não, o Bolsonaro tá meio cínico aqui, né? Ele tá rindo ali e tal. Só que ele demonstra primeiro estar verdadeiramente irritado com essa discussão. Ele não consegue aceitar que isso está sendo debatido, ele não consegue aceitar que a vontade dele não está sendo feita nesse tema. E aí ele mostra que nós brasileiros, assim, nós não temos escolha. Ou o Eduardo é nosso embaixador, ou o Jair nomeia ele chanceler, ele administra 200 outros embaixadores e tá tudo bem. Como assim tá tudo bem? Como assim a gente tem que aceitar de forma passiva, impávida, que o presidente da República faz o que quer, misturando a família dele com a administração da coisa pública no Brasil? Fosse qualquer outro presidente, todo mundo estaria chocado. E eu imagino que você, como um liberal, um conservador, fica chocado com um negócio desses. Não à toa, inclusive, ele não vem tendo apoio para essa empreitada de formadores de opinião e de gente que apoia ele, clássica da própria direita, né? Ele tá até meio isolado nessa história, mas ele continua insistindo. Ele continua levando à frente essa mentalidade. E aí ele prossegue. Presta atenção agora nesse outro vídeo, que é um vídeo que rodou as redes sociais ontem bastante, onde ele tenta ser meio engraçado, mas ele também demonstra estar completamente puto e fora de si. Vamos parar com essa história, essa bobeira.
a campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Vamos entender isso? Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. Posso ir embora? Presidente. O que ele quer dizer com isso? Olha, reconheçam que eu ganhei a eleição, porra. Eu ganhei a eleição, porra. Ele ressalta o palavrão. O presidente da República tá colocando ali bem claro o seguinte: eu ganhei, eu quero fazer as coisas que eu quero e vocês têm que aceitar e não encham a droga do meu saco. Né? Ele acha o seguinte: eu vou botar o meu filho lá, eu vou demitir o cara do INPE, porque o cara fala que eu acho coisas que eu acho desagradáveis, e vocês estão enchendo meu saco, me ajudem a construir. E não é assim que a banda toca. A função da imprensa, a função de instituições é justamente de fiscalizar, é justamente de ser chata pra caramba, porque todo poder tem que ser limitado. E ele parece não entender isso. E ele parece não entender que as vontades dele, ou as vontades que vêm até do coração dele, como por exemplo a relação dele com o próprio filho, elas não podem ser alvo de críticas. Não, ele ganhou a eleição. Se ele ganhou a eleição, ele tem uma carta branca pra isso. E não tem, e nem deve ter, e presidente nenhum deve ter. Assim como o Lula jamais deveria ter carta branca, e assim como quando o Lula tentou fazer essa mistura do projeto dele, o projeto de poder dele com a máquina pública, isso tem que ser rechaçado e enfrentado, e demorou para o Brasil enfrentar. Isso tem que acontecer com o Bolsonaro e com qualquer presidente. Se ganhasse o João Amoedo, tinha que ser da mesma forma. Se ganhasse o Alckmin, tinha que ser... Se ganhasse qualquer um, a pressão deveria ser a mesma, porque o que importa no fim é que a instituição, de forma impessoal, sirva os brasileiros, e não quem está no poder, e que seja administrada da melhor forma possível, custar menos para nós e dar os exemplos corretos. Porque ao misturar o público com o privado, ao misturar o projeto da sua família, o projeto de poder ligado a ele, com a máquina pública, o exemplo que fica é feio. É naturalizar uma ideia de algo que já acontece nas prefeituras, nos estados, nas empresas estatais. A ideia de que você vai poder ter uma boquinha, a ideia de que você vai montar teu sucessorzinho, você vai se instalar na máquina pública. E a gente tem que combater justamente essa ideia. E a gente fala isso e muita gente fala: não, tô sabotando o Brasil, você está sabotando o Brasil, você está indo contra, tá? Você está enchendo o saco. Não, cara. É duro a gente tentar construir algo que na maior parte dos países é visto como natural, e especialmente nos países que dão certo, e que no Brasil ainda não é visto como natural, porque, nós saímos de um projeto ruim de poder do PT e agora esse projeto que tá vindo aqui é um projeto antagonista, é o nosso projeto, então no nosso isso é permitido. E não, em nenhum dos dois isso é permitido. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. O presidente da República tem que parar de utilizar esse método, porque assim, há o fato dele estar emotivo e há também o fato dele usar isso como um método para ficar tentando expandir as próprias capacidades dele enquanto presidente, que é o que muitos outros presidentes com viés populista fazem no mundo todo. E nós temos que impedi-lo de fazer isso e fazer com que, em vez de ele fique preocupado, em vez que ele fique com a cabeça em passar a Previdência, agora no segundo turno da Previdência que vai ter, em passar reformas e tal, ver qual é o modelo de reforma tributária, ele não fica olhando aí para projeto de poder do filho dele. É isso, esse é um daqueles vídeos chatos, mas é necessário. É o tipo de vídeo que você vai ver aqui no canal do Movimento Brasil Livre, porque a nossa preocupação não está com o projeto de poder de A, B ou C, mas sim com o projeto de Brasil. Valeu, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.